o papel do mediador. Colegas cursistas, bem-vindas e bem-vindos à sexta semana de atividades do curso Literatura Infantil, Leitores e Mediação de Leitura. Nesta semana discutiremos o papel do mediador na leitura literária. Afinal, o que é mediar? Geralmente, a mediação de leitura é relacionada à competência do mediador, que deve usar diferentes técnicas para garantir que a criança desenvolva o interesse pela leitura e mais, um hábito leitor. A fruição, o prazer, a graça são palavras muito difundidas junto com a mediação. No entanto, conforme afirma Perotti, não é apenas de técnica que se vive o mediador. A mediação começa com a compreensão global sobre a literatura infantil, a infância e o papel das instituições na formação do leitor. Não por acaso, iniciamos esse curso com uma carga horária extensa de teoria. Criar formas de mediar que não estejam vinculadas à compreensão das infâncias em que o mediador terá que lidar torna o processo artificial, sujeitando a literatura a retornar a seu papel de colonizadora da infância. O mediador deve ser um elo entre a criança real e a literatura real. Para isso, deve conhecer bem as duas. Também é fundamental que compreenda que, apesar da competência do mediador, da escolha adequada do livro ou do conto, um trabalho sistemático e diversificado, o hábito de leitura depende de muitos outros fatores, como acesso a bibliotecas, o tempo para a leitura, o exemplo cotidiano, as referências individuais, enfim, uma excelente mediação é um caminho frutífero em uma jornada muito difícil. Escolhendo o livro para mediar. Infelizmente, não há uma receita para acertar de vez na escolha dos livros. Cuidado com aquelas listas de melhores livros, a lista de livros para trabalhar sobre tal tema, pois muitas vezes elas são escritas por pessoas que nem são especialistas na área, ou são encomendadas por editoras em prol da venda dos livros. Então, para escolher um livro, o mediador precisa de repertório. Ser um leitor de literatura infantil ajuda muito. Frequentar o acervo da escola, da biblioteca pública. Por mais que pareça confortável trabalhar por anos com as mesmas obras, atualizar o seu repertório também pode auxiliá-lo a ter novas experiências com seus estudantes. Trazer assuntos e formas de leitura que estão mais próximos às vivências deles, explorar ilustrações e a materialidade dos livros, enfim. Os clássicos têm suas vantagens, mas a nova literatura também. Outra questão importante é a adequação entre o desenvolvimento do leitor e a obra literária escolhida. Um bom livro infantil, mesmo direcionado aos pequenos, pode servir para as crianças maiores tranquilamente. Mas nem sempre as crianças pequenas conseguem compreender aquele universo literário criado para os leitores em desenvolvimento, por exemplo. E por último, ofereça obras diversificadas, ora com predominância de narrativas, poesias, livros-álbum, histórias em quadrinho. Só é possível saber o que gostamos quando nós temos contatos com diferentes formas literárias. A formação do gosto literário passa por isso também. Lendo o texto com as crianças. A leitura do texto para as crianças é uma das primeiras estratégias de mediação. O objeto livro nas suas mãos auxilia com que eles compreendam que aquele universo está disponível para ela desde que ela manipule o livro. Ler em voz alta deve ser uma atividade em si, sem necessariamente estar ligada a uma atividade posterior ou a uma avaliação. Ao ler para as crianças, criar algum tipo de ritual no início da leitura também é muito importante. Um exercício de respiração, uma brincadeira com as palavras, algo que mostre a elas que iniciaremos um outro clima.
E garanta também que haja tempo hábil para ler com calma, mostrando as ilustrações, discutindo sobre elas. Antes um livro mais curto do que correr com a leitura, tá bom? Para crianças maiores, no Fundamental 2 principalmente, leituras por capítulo funcionam muito bem. E quando você for ler, mantenha o tom de voz agradável. Leia o livro com antecedência para modular a voz de acordo com a pontuação. E mesmo fazer uma leitura dramática com falas das personagens, caso você queira. E aí, por fim, um hábito não se cria imediatamente, nem todo livro interessa a todos. É possível que inicialmente as crianças conversem durante a leitura, te interrompam, durmam, principalmente os mais velhos. Mediar também é entender quando não há clima para continuar. Não transforme a leitura mediada em uma leitura forçada, obrigatória. Mas não deixe de começar de novo. O hábito se cria com a constância. A nossa aula de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de ler a apostila, tem mais dicas lá. E façam a atividade da semana, tá bom? Estarei esperando. Uma ótima semana para todas e todos vocês.